Então, nessa ação penal 506.33.30, 31.30, perdão, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor Marcelo, interrompi pelo tamanho do áudio, mas o senhor pode retomar. O senhor estava dizendo que havia contrapartidas específicas, ou melhor, teria havido contrapartidas específicas em dois casos, um envolvendo o senhor Paulo Bernardo, uma linha de crédito, e outro envolvendo o senhor Guido Mantega. No que exatamente? O refis da crise, o IPI Crédito Prêmio Refis da Crise, que eu já relatei, que no total amontam 114 milhões. E havia mais 3 créditos no valor de 112 milhões, que aí foram alocações internas minhas, definidas com meus empresários, no caso BJ e HV, que é Bento Júnior e Henrique Valadares, que montam a 112 milhões, que essas alocações eram definidas como, basicamente em função do quanto eles ocupavam da minha agenda, com temas, e é importante dizer, com temas que a outra parte, que no caso era Palocci e Guido, poderiam avaliar como gerador de recursos. Sim. Digamos assim, por exemplo, eu tive, durante esse tempo todo, teve 2 temas que ocuparam minha agenda tremendamente. Foi o Estado do Corinthians e o assunto do etanol. Mas eram temas que, na verdade, eram uma dívida moral até do governo conosco, e, portanto, não eram vistos como eles como nos beneficiando. Sim. Mas, na questão, por exemplo, da agenda que eu tinha na área de infraestrutura com o Júnior, principalmente o tema ProSub, e na questão da área de energia, que tinha muita disputa, tinha projetos grandes, o lado de lá, a meu modo de ver, e eu com certeza enxergava que eram coisas que eles estavam nos ajudando e que poderiam. Sim. Como ocupavam minha agenda, então numa distribuição interna, eu aloquei a esses esses valores. Futuramente, por exemplo, também as alocações internas em função, quando chegou para em 2014, que já ia com Guido, sim, aí como naquele momento a CNO já estava bancando a campanha de Aécio e de Eduardo, aí eu combinei com a Braskem de ela pegar o restante do valor. Então eram alocações internas, mas o que eu acho importante é o seguinte, eram alocações internas, fruto dessa expectativa que se criava de uma agenda ampla, onde talvez o grande erro, acho que talvez o grande equívoco do governo PT, tanto acho que com Lula com Dilma, foi colocar como interlocutor dos empresários para atender, ainda que pleitos legítimos, o ministro da Fazenda e ao mesmo tempo aquele que fazia arrecadação de campanha. Quer dizer, é difícil separar as coisas. Quer dizer, apesar de que eu defendo que os temas que eu levava para eles eram temas legítimos, é óbvio que essa conversa estava contaminada pelo fato de que a pessoa com quem eu conversava, ela era a mesma que pedia os recursos e com quem eu negociava as arrecadações. O senhor concentrava, não sei se eu entendi bem, mas assim, o senhor concentrava os pagamentos da sua empresa. O senhor concentrava a responsabilidade de definir isso dos pagamentos da sua empresa a agentes do Partido dos Trabalhadores? Não. Essa conta não tinha essa natureza? Não, veja bem. É que tá. Eu acho que tem. Eu acho até importante esclarecer. O que aconteceu é o seguinte. Essa era uma conta minha, da relação minha com Palocci, depois com Guido, para atender a presidência. Certo. O que acontece é o seguinte, e aí é que talvez há uma confusão, e para mim ficou evidente ao longo desse processo, quando eu escutei os depoimentos, tanto do Léo Pinheiro, quanto do Ricardo Pessoa, quanto do Márcio Faria, ficou evidente o seguinte, os executivos das construtoras, lembrando que a minha relação não era de construtor, os executivos da construtora, de alguma maneira, eles tinham algum tipo de conta corrente que acertavam com os partidos que loteavam a Petrobras. Tá certo? Então, pelo que eu escutei no depoimento do Ricardo Pessoa tinha, o Léo Pinheiro tinha. No nosso caso, quem fazia este controle era o Márcio Faria. O que ficou evidente para mim nos depoimentos de Márcio Faria é que a parcela que cabia ao PT, eu não tinha esse conhecimento à época, mas ficou evidente para mim quando eu vi os depoimentos dele, a parcela que cabia ao PT, no caso de Márcio Faria, parece que era direcionada pelo Barusco.
Quer dizer, o Márcio não sabe muito, ele sabe, pelo que eu escutei do Márcio, ele dizia que era o Barusco que indicava. O que parece que ocorreu era que, como em geral nós nos associávamos ou ao AS ou ao TC, o que parece é que havia uma distribuição entre eles, onde parece que o Ricardo Pessoa e o Léo assumiu os compromissos com o Vacari e o Márcio assumiu o compromisso com o que eles chamam da casa, que era o Barusco. Mas essa relação, eu não tinha envolvimento, ela não tem a ver com essa relação. É o que eu digo, essa relação que eu mantinha com o Palocci, com o Guido, ela tinha a ver com essas duas contrapartes específicas e com uma agenda mais ampla que não entrava os temas da construtora. Sim. Com a presidência, então, o senhor está dizendo? Eu chamava com a presidência. Por isso, inclusive, que uma vez, ou seja, existia pagamentos feitos ao PT, ao Vacari e tudo mais, como nas outras empresas, pelos meus executivos, seja da área de estrutura, seja que cuidava da Petrobras, mas isso não passava por mim. Sim. O senhor, assim, pelo que a gente tem nessa planilha aqui, um valor de 200 milhões, isso. Mas o senhor mencionou aqui um valor diferente, salvo engano, 114 e 112 milhões. Não, é porque aqui, infelizmente, é que aqui em cima, aí foi o controle que o Berto fez, aqui em cima ele já deduziu diretamente algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu mencionei que eu tinha acertado com o Júnior, eu nem me lembrava do segundo, depois é que eu me lembrei, eu tinha acertado com o Júnior 2,50. Aí ele deduziu aqui diretamente algumas coisas. Por exemplo, eu me lembro, esses 6.500 eu me lembro que foi um pedido que foi feito ao Vacari, pedido feito do Vacari a Júnior, que Júnior conversou comigo, e aí eu conversei com o Palocci, e Palocci acabou liberando para o Vacari, e aí descontou dessa planilha. Naquele outro processo que o senhor mencionou, falando lá dos projetos sondas lá da Sete Brasil, que teria sido feita solicitação aos seus executivos de pagamento, e o senhor teria resolvido isso com o senhor Antônio Palocci, afirmando que a sua relação com ele se resumia a essa planilha. Foi isso? Ocorreram 3 pedidos feitos a meus executivos, que eles não concordaram, e que eles buscaram meu apoio para ir junto a Palocci, por conta dessa relação mais ampla que deveria englobar, porque qual era a linha? Se algum preposto do PT conversasse com o executivo meu e acertasse algum apoio financeiro, era problema do meu executivo e do preposto do PT. Sim. Se o meu executivo não concordasse, ele, nesses 3 casos, ele buscou meu apoio para evitar o pagamento. Os 3 casos foram, no caso das sondas, foi o caso do ProSub, que eu fui também ao Palocci, e no caso de Belo Monte. Nesses 3 casos, eu fui ao Palocci e disse: olha, Palocci, nossa relação já engloba, meus executivos não concordam com esse pedido, portanto, nossa relação engloba tudo, não cabe aqui discutir projetos específicos, entendeu? Portanto, e de alguma maneira ele conseguiu parar o pedido de pagamento dos 3. O senhor me corrige se está errado, mas assim, não vou pagar porque eu já estou pagando essa planilha. O argumento a minha relação, eu usava exatamente isso, a minha relação engloba tudo, eu não vou discutir projetos específicos. Se meu executivo concorda, é problema dele, aí tudo bem, mas comigo, toda a relação já engloba isso. Quando o senhor foi disponibilizando esses valores, seja com contrapartida específica, ou seja, na sua argumentação sem contrapartida específica, isso ia gerando um crédito, então, para essa planilha? Na verdade, Excelência, eu gosto de esclarecer o seguinte, para mim, a questão, aonde eu negociava era nos créditos, ou seja, houve o crédito de 50, houve o crédito de 64, e houve depois alguns momentos em que eu incrementei o valor, que foi os 112. Perfeito. Tá? Na questão dos desembolsos, dos saques, dos pagamentos, eu não entrava muito no mérito, porque na verdade é o seguinte, eu já tinha me comprometido com o crédito. O desembolso, não havia nenhuma conversa muito clara, porque na verdade era como, entre aspas, a conta fosse deles. Então, se o Palocci ou o Guido autorizavam, eu não entrava no mérito de questionar o desembolso ou saque.
Na verdade, digamos assim, a ilegitimidade, ele estuda a relação, era na definição do crédito. Eles utilizavam o crédito como entendiam. É isso, eles tinham usavam autonomia. Ou seja, os desembolsos e saques era critério deles. Qual foi o valor inicial que o senhor disponibilizou? Foi o valor para a campanha, foi esses 18 que foi para a campanha municipal de João Santana em 2008. Certo, mas o senhor disse que isso já era um adiantamento da presencial. O senhor pode desenvolver melhor esse ponto? O meu argumento com eles era que tudo isso aqui era o compromisso para a campanha presidencial. Certo. E que, portanto, tudo que eu adiantasse antes seria abatido esse valor. E quanto que era o valor que o senhor disse de início que ia disponibilizar na presencial? Não existia previamente acertado. Foi surgindo essa questão das duas contrapartidas, aí o dinheiro vai acabando, ele vai pedindo mais. Tanto assim que, por exemplo, tem até um anexo meu que eu coloco, que, por exemplo, quando chegou perto da campanha 2010, eu até cheguei para meu pai, e porque essa é uma das razões que eu sei que o Lula sabia dessa planilha. Por quê? Porque eu cheguei para meu pai e disse assim: meu pai, avisa o Lula que para ele não estranhar, porque em 2010 não vai aparecer quase contribuição nenhuma nossa. E de fato não teve muita contribuição nossa. Por quê? Eu disse: porque a gente já praticamente, desde 2008, vem apoiando ele. Aí eu falei assim para meu pai, avisa eles que é o seguinte: eu diretamente na minha relação com o Palocci já disponibilizei 100 milhões. Ainda tem o provisionamento, que fazia parte desses 100 milhões. O provisionamento para conta amigo, que depois eu falo. E disse para ele que além dos 100 que eu disponibilizei, tem mais 100, aí foi uma estimativa minha, que os outros empresários do grupo disponibilizaram para o PT. Então no total é 200. Aí o Palocci veio para mim, depois dessa conversa que meu pai teve com o Lula, Palocci veio para mim, sem eu ter conversado com o Palocci, e disse assim: Marcelo, que história é essa que seu pai disse que você acertou comigo 200? Aí eu falei: não foi isso. Eu disse que eu acertei com você 100 e os outros executivos 100. Aí eu tenho até uma nota que diz assim: os 100 tá incluindo os 200 e não 300. Que eu fui para meu pai, para ele esclarecer com o Lula. Então, o fato de eu ter falado com meu pai ter falado com o Lula e Palocci vir para mim com uma conversa que eu não tinha falado com ele, mostra claramente que Lula sabia dessa conta. Nessa planilha aqui há diversos pontos que está mencionado feira. Quem que é feira? João Santana. Ou Mônica Moura, né? Esses pagamentos. Veja bem, deduz que pode ter alguma coisa para a campanha da Dilma que está aí como feira, mas eu diria que a quase totalidade é João Santana ou Mônica Moura. Esses pagamentos aqui retratados, feira para o João Santana, eram feitos do interesse, vamos dizer, das pessoas que gerenciavam essa planilha, então? Era Palocci e Guido me pediam os pagamentos e eu fazia. E o senhor mencionou agora, brevemente, a questão do provisionamento. O senhor pode me explicar, então? Não. Aí, quando chegou em 2010, já primeiro semestre de 2010, mais ou menos, tinha ainda um saldo na conta. E aí eu combinei com o Palocci de reservar, não sei se foi 35, 40, mas reservar grande parte desse valor líquido, fora os 50 milhões do Refis, que esse era administrado pelo Guido, mas o que ainda era administrado por Palocci, 35 a 40, a gente colocou numa conta 35 a 40 é o quê? Desculpa. Milhões de reais, tá. que era para atender o presidente Lula. A ideia inicial nossa era que esse valor fosse doado ao Instituto, nos moldes que Fernando Henrique, e a gente não se preocupasse mais com esse assunto, diminuir a exposição. Mas isso acabou não ocorrendo, até porque e aí eu tive algumas conversas com o Paulo Okamoto sobre esse assunto. Acho que meu pai teve com Lula, Alexandrino também teve. Eu, inclusive, Palocci concordava comigo, eu ia nele, ele tentava, não conseguia, que era no sentido seguinte: o Instituto estava incomodado de estruturar para receber a doação, como o Fernando Henrique fez. E aí não resolveu, e aí começou a vir os pedidos que tinham que ser feitos de modo não contabilizados. Aí começou o pedido do Instituto Lula, começou o terreno, aí começou a vir o pedido, por exemplo, que foi feito doações para o Instituto Lula, 4 milhões, essa é outra forma que eu sei que Lula foi beneficiado. E, por exemplo, eu até fiz um depoimento na Polícia Federal recentemente, está aqui,
Porque eu nem sabia disso, mas a gente achou nos e-mails de Fernando Migliaccio, que foram disponibilizados recentemente. Aí eu fui apurar e, por exemplo, eu disponibilizei, eu falei com o deputado, por exemplo, nós achamos os 4 milhões de doação para o Instituto Lula, os recibos dele estavam com Fernando Migliaccio, quer dizer, ou seja, claramente se está com ele, é porque foi descontado da planilha italiana. E um e-mail meu para o Alexandrino, dizendo exatamente que o Palocci, aqui ó, o italiano disse para mim que o japonês vai lhe procurar, Alexandrino, para um apoio formal ao Instituto de 4 milhões. Quer dizer, o apoio foi formal, mas foi debitado da conta italiana. E também teve, aí saiu dessa conta também, e também teve vários pedidos que foram feitos por Palocci a mim, que o Brani, ele dizia, Marcelo, o Brani vai procurar seu pessoal, vai combinar uns pagamentos e a bata da conta do nosso amigo. Então, teve várias retiradas em espécie feitas pelo Brani que foram abatidas dessa conta amigo. Entendi. Senhor Marcelo, a questão específica agora relativa ao lançamento na planilha. Posso deixar aqui? Eu acho que sua defesa juntou os autos, não foi? É esse material que foi juntado, não? Não sei se foi do Instituto Lula, mas está naquele... Nessa planilha tem uma referência aqui a um lançamento de 12.422 a título de prédio, entre aspas, IL. Eu queria que o senhor me explicasse então essa história agora. Bom, essa história é o seguinte. Na época que eu fiz a colaboração, eu nem me lembrava qual dos dois tinha me procurado primeiro, mas eu sabia que tinha falado com os dois, mas no decorrer da ação processual ficou claro que quem me procurou primeiro foi o Bulay. Então, mas eu falei com os dois de qualquer modo. Então o Bulay me procurou, certo? Dizendo que tinham identificado... Isso quando aproximadamente? Estão falando meados de 2010. Certo. Tá. O Bulay me procurou dizendo que tinham identificado um terreno, que era Roberto Teixeira que tinha identificado esse terreno e tinha inclusive já acertado a compra do terreno, e que eles iam querer que esse terreno fosse a sede do futuro instituto, tá? E queriam que a gente viabilizasse a compra desse terreno, tá? E até eu tomei uma nota, e aí ele já me passou a informação de que eram 6 por dentro e 4 por fora. Tem até uma nota minha na minha agenda com o Poutiti, que depois eu conversei, que foi exatamente essa nota aqui que eu coloco, tá na minha PM 6 mais 4 PF, Bulay. Certo. Eu falo Bulay 6 mais 4 PF, que é o por fora. Esse documento está juntado aos autos? Esse documento está nos autos? Está nos autos, posso dizer, o evento. Olimpíadas, ritmo, obras. É uma anotação aqui? É uma anotação. Acho que está nos autos mesmo, porque eu vi esse documento. É uma agenda que eu tinha com o Poutiti, que era o... Localizar aqui. Evento 928, anexo 36. Anexo... Bem, tá esclarecido. Então, de todo modo, eu fico aqui, Olimpíadas, ritmo, obras, assim que começa. Aí... Segundo o Ministério Público Planos Autos. Então, essa anotação aqui, PM versus Bulay, 6 mais 4 PF. PM é Paulo Melo. Tá. Bulay, que o Bulay tinha me procurado, dizendo que era 6 por dentro e 4 por fora. Naquela época foi visualizado isso. Bom, aí o que aconteceu? Eu disse, aí é outra razão pela qual eu sei que Lula sabe desse provisionamento, porque eu conversei tanto com o Bulay quanto com o Okamoto, que é o seguinte, ó, tudo bem, mas esse valor vai sair, seja lá qual for a forma, vai sair do valor provisionado que eu tenho com o Palocci para Lula, tá? Fui em Palocci, tá? Palocci, olha, Bulay e Paulo Okamoto chegaram com essa história de comprar o terreno, tá? Você sabe qual é a minha posição, eu prefiro doar e eles que comprem, mas dá uma checada nisso, o que você disser eu faço, tá? Ele foi checar e voltou para mim. Ele também não gostou muito da história, porque ele também era da linha de que era melhor doar para o Instituto Lula e eles se virarem. Mas ele diz, Marcelo,
foi iniciativa do Roberto Teixeira, mas já fizeram a cabeça lá, Dona Marisa, Lula, tá? E se você criar caso, vão dizer que você está criando mais caso porque você fica sempre pedindo as coisas de Lula, aí ele vai ser o pai e aí vai resolver na marra. Então é o seguinte, é melhor você liberar. Então, fui lá, combinei com o Potiti, que era o presidente da Odebrecht Realizações, que como era uma transação imobiliária, a gente procuraria uma pessoa para fazer, mas eu precisaria alguém dele, não a empresa, eu não queria envolver a empresa, mas alguém dele para apoiar essa pessoa, que se identificou na época que era o Paulo Melo, que era o diretor lá de São Paulo. Eu avisei a Paulo Melo e Potiti de que eu tinha essa conta com o Palocci, o italiano, eles sabiam que tinha essa conta com o italiano, e que os custos iam ser debitados dessa planilha italiana, e que eles iam lá falar com o Hilberto e combinassem que qualquer coisa que se gastasse, o reembolso vinha da planilha italiana. Bom, eu não acompanhei, quer dizer, aí teve um fato ainda importante, que é o seguinte, aí eu já com o Paulo Melo, como nós dois conhecíamos o Demerval, uma pessoa de uma relação antiga minha, nós identificamos e eu combinei com ele então de a gente colocar o Demerval para fazer à frente desse assunto. Em algum momento, eu tive um encontro com o Demerval, eu nunca tive um encontro com ele especificamente sobre isso, mas em algum momento, pela relação de amizade que eu tinha, eu falei com ele, olha, Demerval, isso aí é uma doação legítima, uma compra legítima. Agora, neste momento, o Instituto ainda não quer estruturar ela, não está nem formado, porque é 2010, o Instituto só vai fazer. Então eu digo o seguinte, e como eles não querem perder, estão agoniados, porque não querem perder o terreno, a compra já combinada lá com o Roberto Teixeira, eu estou precisando que faça através de vocês, de você, mas e ele na verdade fez isso um pouco ao nosso pedido e um pouco viu a oportunidade de ser depois o construtor da sede do Instituto. Pronto. Aí, certo, o senhor falou em doação legítima, mas essa o senhor falou para ele. Para ele. O senhor tinha presente que não era. Não, para ele. Eu falei para ele, eu não ia entrar nesse mérito. Quem sabia da ilicitude do termo dentro de casa era o Potiti e o Paulo Melo. Com eles eu avisei. Até porque eles é que depois iam conduzir o assunto internamente. Eu avisei, é da minha relação com o Palocci, é da conta corrente, e combine lá com o Hilberto para debitar da conta da planilha italiana. Bom, eu não acompanhei mais os detalhes disso. Em algum momento, eu coloquei o Alexandrino Alencar para fazer ajudar Paulo Melo na interlocução com o Instituto. Inclusive, teve duas coisas que não foi de minha responsabilidade. Eu digo isso porque eu acho que a gente tem que eximir a empresa disso. A decisão de fazer consultoria imobiliária depois ao Instituto, a decisão depois da UR comprar o terreno de volta, essa decisão foi no âmbito de Paulo Melo e Potiti, sem nenhuma interferência minha, decisão dele, de competência da verdade. Inclusive o seguinte, para mim, se não fizesse, a UR não precisava nem comprar, porque o dinheiro não era meu. Se ele comprasse por R$1, eu ia acreditar R$1 de volta. Então, a decisão foi dele de fazer esse assunto. Fiquei surpreso. Também não impedi nada, a decisão é deles. Eu digo o seguinte, eu não me meti nesse assunto. Sim. Aí, veja bem, o que é que acontece? Aí, só antes assim, então uma pergunta, por que pagamento por dentro e pagamento por fora nesse caso? Aí foi a decisão veio, essa foi a maneira com que Roberto Teixeira fez a compra. O que Bunlai me disse era que era uma compra muito complicada, que envolvia inventário, envolvia famílias e aí parece que alguns da família iam receber por fora, outros da família iam receber por dentro, uns iam receber mais, aí essa parcela por mais ia ser por fora. Coisa de Roberto Teixeira, não entrei nesse mérito, não sabia detalhes, não sabia. Não foi sua decisão então, foi isso trazido. Já veio o pacote feito. Tá. Eu apenas disse assim, Paulo Melo, qualquer gasto sai da conta italiana, bota Demerval na frente e vocês combinem com o Hilberto a decisão. O que é que eu acho importante? Que é o seguinte, aí que eu digo o seguinte, eu não me recordava na época dos detalhes dos pagamentos, como foi, nem me recordo que tinha sido informado, detalhes dos pagamentos, nem dos débitos na conta corrente. O que é que aconteceu? Eu esperava que os colaboradores esclarecessem esses fatos.
Tá? E aí talvez porque esse material chegou em cima da hora. Quer dizer, na minha cabeça eu não conhecia os fatos, e como nós todos eram colaboradores, eles iam esclarecer. Pô, chegou nas últimas semanas, eu comecei a perceber que ninguém estava esclarecendo os pagamentos, tá vendo? E estava faltando essas pontas soltas. Aí foi que eu mergulhei com meus advogados, pedi para eles fazerem várias pesquisas, no material que nós tínhamos do MyWD, do Drauzes, tudo. Recebi uma pilha de material dos meus advogados, entendeu? Mergulhei nesse assunto, fui, e aí foi que no dia 28, já semana passada, eu mandei para o Ministério Público algumas informações que depois eles complementaram com outras que eles fizeram a própria pesquisa. Aí o que é que eu achava importante falar? Esses fatos eu não sabia à época, mas já foi fruto de minha investigação do material. Certo. Que é o seguinte, o que é que fica evidente hoje? E eu acho importante porque a história agora, que infelizmente não deveria eu ter que explicar isso, alguém devia ter explicado isso Certo. ao colaborador. Que é o seguinte, o que ficou evidente é que tinha um laudo da PF, que é o laudo 2549/16, que é o evento 1, anexo 243. Tá? Nesse laudo, fica evidente que o reembolso, pelo menos no primeiro momento, para a DAG, foi feito através de subcontratos que ela tinha com a construtora. No primeiro momento, porque depois aí, quando ocorreu a compra de volta, e fizeram um acerto. Mas no primeiro momento, ocorreu através de subcontratos da DAG. E esse laudo, ele identifica 3 pagamentos que totalizam 7.600.000, que foram feitos na mesma época, setembro e outubro de 2010, certo? Para a DAG, e aí que eu fui ver. Quando eu fui ver esse laudo, eu fui me ater ao CNPJ. E o CNPJ desta obra é o ProSub. Como o ProSub é uma das fontes da planilha italiana, a qual eu pedi para Tite e Paulo Melo abater o débito, fica evidente que saiu da planilha italiana. Quer dizer, é um valor de 7.600 que foi pago à DAG entre setembro e outubro, certo? Numa contabilização atípica. Saiu da obra, que era a fonte da planilha italiana, para mim fica evidente da onde é que veio o dinheiro. Tá? Aí veja bem, no mesmo laudo da PF, que é o da página 20, na página 23, desse mesmo laudo, ela identifica, que eu não sabia, mas ela identifica na célula da planilha italiana, que fala do 12, desse 12, Sim. alguma coisa, ela identifica 3 vezes 1.057.000 e o valor de 1.034. Aí, mergulhando nessa, mas aí eu acho que aí a PF, sem saber talvez as informações, identifica na mesma época um saque da construtora, mais ou menos do mesmo valor. Eu achei estranho, porque em geral a gente não pagaria um valor por fora com saque cash da construtora. Eu acho que foi uma coincidência. Aí, quando a gente foi buscar, o MPF também achou essas informações, nós achamos que foi nessa informação aqui que eu mandei para eles, que eles já tinham, que era essa informação aqui, que era os 3 valores de 1,54, coordenados por Paulo Melo. Certo, esse é o e-mail que está no evento 997, enviado por Waterloo para Tumaine. Estou fazendo aqui referência. O Waterloo é Fernando Migliaccio e a Tumaine é a Ângela Palmeira. Certo. Então esses 3 valores que estão identificados na célula como 1057, eles foram coordenados por Paulo Melo e pagados via equipe de operações estruturadas entre setembro e outubro para um tal de uma holding Beluga, que é esses pagamentos todos que está aqui, o Beluga que estou vendo aí, que tem. Sim. E tem todos os pagamentos aqui, tem a transferência. Bom, essa Beluga parece que no terceiro pagamento, isso aqui tudo eu descobri agora, quer dizer, o pessoal devia ter feito esse trabalho, mas quer dizer, o nosso pessoal interno, que eu acho que ajudar, porque é muita informação para o Ministério Público conseguir mergulhar. Mas nesse último pagamento, que foi para a Beluga, parece que voltou. E aí eu não sabia, essa informação eu obtive do Ministério Público nessa dia 30,
Que foi... Aí, como voltou, eles fizeram outro pagamento que é para a holding, para a offshore Gemont. Sim. E essa Gemont, ela pertence, pelo que o Ministério Público identificou, a um dos vendedores. Certo. Então, eu até pensei, quando eu vi isso, que Beluga podia ser Dermeval. Mas ficou evidente que não. Beluga e o Gemont eram os vendedores. Ou seja, provavelmente, Roberto Teixeira deve ter dito ou a Dermeval ou a Roberto Teixeira, ou a Paulo Melo os lançamentos, e Paulo Melo coordenou com a equipe de operações estruturadas para fazer os pagamentos por fora deste terreno. Então esses 3 milhões aqui é o pagamento por fora da operação de Que é o que aquisição está do na prédio. célula, que é o que está na célula 3 vezes 1057. Só pedir para o senhor me responder explicitamente ou me corrigir. Então esses 3 e tantos milhões, esses 3 pagamentos, são pagamento por fora da aquisição do prédio, isso? Canção do prédio. Do terreno. É do terreno, tá. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.